gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o nosso vídeo da aula 6, dando continuidade às nossas aulas de termologia. Na aula passada estudamos sobre calor e energia térmica. Essa será uma aula que vamos trabalhar o processo de propagação de calor. Vamos trabalhar a condução, a convecção e a radiação. Primeiramente, vamos começar falando sobre a condução. O que é a condução? A condução é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica passa de partícula para partícula de um meio. Eu vou mostrar agora um vídeo e vou fazer um experimento sobre a condução para que vocês possam entender melhor sobre a condução. A gente trouxe esse vídeo aqui para mostrar melhor como acontece a condução, um experimento simples. Com cera, vamos fixar pregos em espaços iguais em uma barra de ferro. Agora, vamos aquecer a ponta da barra. Vamos perceber que dentro de algum tempo, o prego mais próximo da ponta ele é aquecido, cai. Após algum tempo, o prego ao lado cai. Nessa ordem, todos os pregos caem da barra com o tempo. Por que isso ocorre? A barra de ferro ela é feita de quê? Ela é feita de átomos que estão constantemente muito próximos um dos outros. Quando a barra é aquecida em um ponto, os átomos que estão perto da chama, ela se aquece primeiro, então esse átomo ainda permanecendo no mesmo lugar, como a gente está vendo aí, transfere calor para os átomos adjacentes. Os átomos, por sua vez, transferem calor para os próximos átomos. Quando a ponta onde o prego está o prego ele vai se aquecer, a cera ela derrete e o prego cai. À medida que o calor é transferido ao longo da barra, os pregos caem. Dessa maneira, o calor é transferido pela barra. Esse tipo de transferência é chamado de condução. Assim, a condução é definida como um processo de transferência de calor, no qual é transferido de um átomo para o outro, sem movimento real dos átomos. A condução ela ocorre principalmente em sólido como metais. Eu vou fazer um experimento justamente para mostrar onde ocorre com mais facilidade a condução. A gente deu o exemplo aí de um metal, né? E eu agora vou fazer um experimento. Então, gente, agora eu vou estar realizando um experimento sobre condução. Para esse experimento, eu vou precisar de uma vasilha com um pouco de água. Vou precisar de 3 colheres, uma de madeira, a outra de metal e a outra de plástico. E vou precisar também de uma margarina. Vou precisar dessa margarina, vou pegar, vou esquentar essa água. Então, gente, agora eu peguei e coloquei um pouquinho de margarina na ponta de cada colher. E vou colocar a água novamente pra... Tá quente a água, mas eu vou colocar para ferver um pouco. Pra gente ver o que é que vai acontecer com essas 3 colheres. Então, gente, o que é que deu para perceber aqui? Coloquei nas 3 colheres. Qual foi a que derreteu primeiro? Foi a de metal. Então, o que é que podemos comprovar com isso? Podemos comprovar que o material que tem melhor condução térmica, então podemos dizer que é o quê? O metal. Por quê? Entre essas 3 colheres de madeira, de plástico e de metal, foi onde aconteceu a condução mais rápido. Ou seja, o metal ele é o melhor condutor térmico, como a gente viu já no vídeo aí, de exemplo do prego. E agora estamos vendo aqui nesse experimento. Então, o metal ele tem ele é melhor condutor de condução do que a colher de madeira e a colher de plástico. Então, agora vamos para a convecção. O que é a convecção? Convecção é o processo de propagação de calor no qual a energia térmica muda de local, acompanhando o deslocamento do próprio material aquecido. Então, gente, eu nunca vi um ar-condicionado instalado na parte de baixo de uma parede, é sempre na parte de cima.
Você já parou para se perguntar o porquê de um ar-condicionado não ser instalado na parte de baixo e sim só na parte de cima? Então, gente, é simples. Porque o ar-condicionado, quando ele é instalado na parte de cima, aquele ar frio ele vai descer e vai fazer a circulação. Se ele for colocado na parte de baixo da parede, não vai ocorrer essa circulação. Tem o aquecedor quente, né, de ar quente. Ele tem que ficar na parte de baixo. Por quê? Aquele ar quente, ele vai subir e fazer a circulação. No caso do ar-condicionado, é o ar frio, então ele vai descer e fazer a circulação. Do aquecedor, é o ar quente. Então, ele vai subir para fazer a circulação. O ar quente não pode ficar na parte de cima e o ar-condicionado não pode ficar na parte de baixo. Então, gente, tem também a geladeira, que é um caso bem comum, que eu acho que vocês já perceberam que a parte de cima é mais gelada e a parte de baixo é mais quente. É o mesmo processo do ar-condicionado, mas do aquecedor. Por quê? Aquela parte do congelador, aquele ar frio, ele vai descer. E a parte quente de baixo na geladeira, ele vai subir, aquele ar quente. O aquecedor subiu. Aquela parte da geladeira também que tem um ar quente, ela vai subir e fazer a circulação. E o ar-condicionado, o ar frio desceu. E o congelador também da geladeira tem um ar frio, então vai descer para fazer a circulação. Então, gente, para finalizar a nossa sexta aula, vamos estudar agora sobre o último processo de propagação de calor, que é a radiação. Esse processo, ele é um processo de propagação de energia na forma de ondas eletromagnéticas. Então, gente, esse processo de radiação, ele é o processo mais importante da propagação de calor, né? Porque é através dele que a Terra ela recebe o calor do Sol, através da radiação. Eu vou fazer agora um experimento sobre a radiação. Então, gente, eu peguei uma panela, tinha colocado para ferver, desliguei o fogo e agora ela está muito quente. Eu vou pegar e vou colocar a minha mão abaixo dessa panela. Essa panela está quente. O que que eu vou sentir? Eu vou sentir o quê? Um aumento da temperatura na minha mão. Eu vou sentir a temperatura do fundo da panela esquentando a minha mão. Se eu pego esse fogo, ou acendo esse fogo, eu pego, vou colocar a minha mão sobre esse fogo. O que é que vai acontecer? Eu vou sentir um aumento enorme de temperatura na minha mão. E eu estou tocando no fogo? Não estou. Ou seja, é por meio da radiação. Não preciso tocar. Então, é a mesma coisa de, por exemplo, se eu estou dentro de casa, eu vou sair para fora, está um dia ensolarado, eu vou sentir o quê? Eu vou sentir um aumento de temperatura no meu corpo, por conta do sol. Porque o sol, ele se propaga por meio da irradiação. Ele chega até nós por meio da irradiação. Você me pergunta por quê? Porque não tem nenhuma matéria. Então, todo tipo de calor que chega para a gente sem nenhum material, sem nenhuma matéria, ele chega por meio da irradiação. Como é o exemplo que eu estou terminando de mostrar aqui para vocês. Não estou tocando no fogo para receber a quentura desse fogo. Eu estou recebendo por meio de quê? Por meio da irradiação. Quando eu coloco a minha mão aqui do lado, eu vou começar o quê? A sentir o aumento da temperatura, vai começar a ficar cada vez mais quente. Quando eu coloco a minha mão aqui, ó, tá aumentando muito, muito, muito. Então, eu posso sentir esse calor. Então, isso é a propagação de calor em meio da radiação. Ela é basicamente isso. Eu não preciso tocar nesse fogo para me sentir o aumento da temperatura na minha mão. Eu não preciso tocar no fundo dessa panela para me sentir o aumento da temperatura na minha mão. Não preciso tocar no sol para sentir a temperatura, o aumento da temperatura no meu corpo. Então, gente, é basicamente isso.